começar para não ficar enrolando muito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está assistindo aí. Bom dia, né? Não almocei, mas é o horário. Vou terminar com boa tarde. Bom dia, etc. Então, a gente motivou na aula passada para que falar de espaço, para que falar de topologia. Hoje a gente vai falar de topologia, mas em vez de motivar a definição de topologia via métrica, que é o usual, eu vou definir via noção de filtro. Então, para isso eu preciso, assim como num curso de topologia que começaria definindo espaço métrico para motivar a topologia, eu vou começar definindo filtro para motivar a topologia. Então, fica elas por elas. Então, a ideia de filtro, a princípio, a noção de filtro, ela, em algum sentido, ela tenta capturar de modo qualitativo o que significa convergir. Então, eu vou dar uma definição aqui, mas a própria definição vai dar para intuir que tem alguma coisa convergindo em certo sentido. Então, dado um conjunto X, a gente vai dizer que F, que uma família F, uma família não vazia F de subconjuntos de X é um filtro se duas coisas acontecem. A primeira é que se A e B pertencem ao filtro, então a interseção pertence ao filtro. E a segunda coisa é que se você tiver A contido em B e A pertence ao filtro, então B pertence ao filtro. Então, um filtro é uma coisa que é fechada por interseções e que é fechada para cima, para inclusão. Em particular, como a gente está pedindo que é não vazio, tem alguém dentro do filtro dessa família de subconjuntos. E como ele é fechado para cima, o X, se você quiser tirar da hipótese a condição de que é não vazio, você pode simplesmente colocar que o X pertence ao filtro. Tá? É equivalente, o X pertence ao filtro, então o filtro não vazio, mas se ele é fechado para cima e tem alguém lá dentro, enfim. Tá? Filtro é isso. Primeira noção do porquê que um filtro pega a noção de convergência é se você tentar fazer um desenho esquemático de como o filtro se comporta. Em que sentido? Se eu tenho dois caras no filtro, eu não consigo garantir que qualquer coisa abaixo desses caras esteja. Mas a interseção está. Então, isso aqui é A, aqui é B. Eu consigo garantir que a interseção está lá dentro. Então, para estar abaixo é difícil. Eu preciso ter testemunhas de que alguma coisa está abaixo no filtro, no sentido da ordem. Eu vou descendo, eu preciso de testemunhas que digam isso. Para cima, se você está acima de alguém no filtro, então dane-se, não importa. Então, o desenho, para mim, lembra muito um filtro de papel, de café, para que você, conforme a água vai descendo, vai ficando mais difícil, você vai filtrando as coisas. Então, eu não sei se foi essa a intuição do... Nossa, fugiu completamente o nome do cara que definiu o filtro. É um francês. Nossa! E é um famoso. Não. É um que o pai também era famoso. Ele era do grupo Bourbaki. Caramba! Não.
Ai, nossa! O AI trabalhava muito com isso. Em algum momento eu vou lembrar, não. Tá, mas não sei se era por causa disso, mas... Então, isso é um filtro, então uma família de subconjuntos. Semana que vem a gente vai ver a versão que é mais antiga que filtro, mas que em algum sentido é mais moderna, que é a noção de rede, ou net. Ela é mais antiga. Agora estou tentando lembrar o nome do cara. Também era um exemplo que eu ia colocar. Sim, é uma noção também, está até no texto, mas eu vou colocar como exemplo / observação. É que se a gente se atém um pouco à noção de que filtro captura a noção de grandeza, às vezes fica estranho falar que captura a noção de convergência também, porque convergência parece que é uma coisa que vai ficar pequena, né? Sim. Mas é porque aqui a grandeza, no sentido da convergência, é como se ele estivesse capturando a gordurinha do aberto. O aberto é uma carninha. Então, coisas que têm abertos têm gordurinha. Isso, ela pega o que importa. Mas, exemplo, observação, além da noção de convergência, filtros capturam a noção de grandeza. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente o German também queria dizer. Se você pega duas coisas que são realmente muito grandes e intercepta, então a interseção disso ainda é grande. Se você pega uma coisa que contém uma coisa muito grande, essa coisa também é grande. Então, ele pega essa noção de grandeza. Tanto que quando você faz a versão dual disso, a gente não vai precisar, mas se você quiser a versão dual, o dual é, se A e B pertencem a essa coisa, então a união está lá dentro. O dual seria que se A está contido em B e B pertence à coisa, então A pertence à coisa. Seria você dizer que uma coisa é muito pequena. Duas coisinhas pequenas unidas ainda são pequenas. Se uma coisa pequena contém outra, essa outra é pequena também. Então, se você pensar na noção de conjunto limitado, você tem esse cara aqui. Mas, enfim, só como... para dizer, não ficar isso tão vago, um exemplo, seja F igual à família dos A's contidos em X algum conjunto que você quiser, tal que X menos A é finito. Mostre que F é filtro. Em particular, se X é infinito, então vazio não pertence ao filtro, a esse filtro. Tá, a outra é para quem sabe medida. Para quem já viu medida, pega, seja mi, colocar assim, seja x a mi, espaço de medida. Se você não viu o que é medida, tudo bem. Mas a ideia é que numa medida você tem uma família A de subconjuntos do seu espaço que você consegue medir. Quem faz essa medida é a função mi, que está caindo no intervalo de 0 até mais infinito. E a coisa se comporta como se fosse uma medida. O que você esperaria de uma medida. Então, seja x a mi espaço de medida, considere
G, o conjunto dos B's que pertencem, dos B's contidos em X, tal que B, agora B está contido em C, C pertence a sigma álgebra, e a medida de X menos C é zero. Pega os conjuntos que são subconjuntos de X que estão contidos em caras cujo complementar mede zero. Se complementar mede zero porque esse cara tem medida total. Ah, aqui está ao contrário. C contido em B. Pronto. Você está pegando os caras que contêm coisas que têm medida total, caras que estão muito grandes na sua medida. Se você sabe o que é medida, você consegue usar as propriedades de medida para mostrar que esse negócio aqui é um filtro. Só observação. Mas assim, a ideia, um outro jeito de você observar isso, é que assim, se a sua noção de grandeza é restritiva demais, tipo, X é a única coisa que é grande para você, então o seu filtro só vai ter o X. Então, letra C, X é um filtro. Ele satisfaz todas essas condições aqui, trivialmente. Ele é não vazio, é fechado por interseção, é fechado para cima, tá? Nessa noção de grandeza, a única coisa grande é o X todo. A outra é que o conjunto das partes de X, né, que são os Czinhos tais que C está contido em X, é filtro também. Mas é um filtro de qualquer coisa grande. A sua noção de grandeza, dane-se, qualquer coisa grande. Esse filtro a gente vai chamar, quando precisar xingar ele de algum nome, de antidiscreto. Esse filtro a gente vai chamar ele de filtro discreto ou trivial. Vocês decidem, tanto faz. Tá? E aí, bom, exercício simples, aliás, notação antes. Notação, terminologia, perdão. Isso é uma terminologia. Terminologia. F é filtro próprio. Tá uma merda esse barulhinho. É filtro próprio. Se o vazio não é um elemento do seu filtro. Agora sim, exercício. Não, minto, perdão. Eu meio que... Tá certo, mas a rigor é isso. Um filtro próprio é um filtro que não é o seu filtro trivial. Agora o exercício, meio que dei o spoiler, F é filtro próprio. C, somente C, o vazio não pertence a ele. Tá? Essas são coisinhas só pra gente ir pegando, fazendo musculação com as definições, tá? Não é nada muito, assim, pesado. Eu vou dar uns exemplos já para deixar um pouco menos abstrato. Mas, então, falei disso. Agora, sim, para propósitos, deixa eu acabar aqui a observação. Para propósitos do que a gente quer fazer, que a gente quer usar a noção de filtro para estudar convergência, pegar esse aspecto do filtro como uma coisa que caracteriza objetos grandes, não necessariamente ajuda.
A coisa mais legal é a gente gastar um pouco de tempo investigando essa condição, que é no fundo onde o filtro está filtrando alguma coisa. É no processo onde ele dificulta você pegar subconjuntos pequenos que ele está selecionando o que entra e o que sai. Em algum sentido é onde a convergência está acontecendo. Se você pegar várias figurinhas e diagramas de Venn e ir tomando interseções, elas vão ficando pequenas. Elas estão convergindo para algum lugar. A interseção, ela está... secretamente, ela captura isso. Então, só para colocar um exemplo, barra motivação, se G é uma família que tem apenas a primeira propriedade, que tem essa primeira propriedade aqui, ó, essa, fechado por interseção, ele não é um filtro, porque ele precisa ter essa segunda também. Mas meio que para propósito do que a gente vai fazer em convergência, isso não interessa, porque a gente pode simplesmente fechar para cima. Pega os caras que estão lá dentro. Então, se G é uma família que tem apenas a primeira propriedade, então essa coisa aqui, que eu vou chamar com G com uma setinha para cima, definido como sendo o subconjunto dos A's contidos em X. Uma pergunta aí. A terceira propriedade, por que é necessária? Não é. Não é. É que quando eu escrevi ela, que ela só faz sentido eu ter escrito isso dentro de um cenário onde a pessoa lembra do que eu falei. Eu falei que se você não quiser colocar a condição de que é não vazio, aqui, você escreve isso. Porque isso aqui já garante que é não vazio e garante o resto. Mas, em geral, se é não vazio e é fechado para cima, então esse cara vai... foi só... É que não faz sentido olhando só o texto. Só o texto é redundante, mas é que eu falei aí, mas... Isso aqui é alternativamente. Vou frisar. Sim. É alternativamente... Se você quiser tirar isso aqui. É alternativo. Se você quiser tirar isso aqui e colocar aqui, tanto faz. Questão estética. Obrigado. Então, se eu pegar e definir essa família aqui, dos A's contidos em X, tais que existe um G nessa família G, tal que o A está contido, tal que o G está contido em A, então essa coisa é um filtro. Porque se você tem... Vamos fazer assim. Eu tenho que mostrar que é fechado para interseção e que é fechado para cima. Se eu pego dois caras aqui, A e B nessa família G estranho, esse A contém alguém do G, esse B também contém alguém do G. Então, existe GH, tá horrível isso hoje. Existe GH, tal que G está contido em A, H está contido em B, só que a família G é fechada por interseção. Então, G inter H pertence à família G. E G inter H está contido na interseção de A e B. Então, A inter B também pertence a esse cara. Então, esse aqui... Então, G inter H está contido em A inter B e essa coisa pertence a G porque a família tem a primeira propriedade. E
Se alguém contém alguém que contém o G, algum cara do G, então esse alguém contém alguém do G, por transitividade da relação de inclusão. Então isso aqui é um filtro. Só que nem sempre a gente vai encontrar famílias que são assim tão bonitinhas, fechadas pela interseção. Às vezes a gente tem uma coisa um pouco mais fraca, mas que serve, que é o conteúdo dessa proposição aqui, que eu vou fazer rapidinho. No texto ela está como exercício, mas faz como proposição aqui. Proposição para uma família G de subconjuntos de X vale que são equivalentes. São equivalentes. Primeiro, o vazio não pertence ao G fechado para cima, e o segundo, o G fechado para cima é diferente do conjunto das partes de X. É, no fundo... Oi? Não, é uma família de subconjuntos qualquer. Uma família qualquer. Aí, em particular, isso aqui, a dificuldade disso é a mesma dificuldade desse exercício, essencialmente. Em particular, e aí a gente chega na definição que a gente vai usar bastante, em particular, G com setinha para cima é filtro próprio. C, somente C. O vazio não pertence a essa família G. E para todo G e H que pertence à família G, existe um terceiro cara na família G, tal que I está contido na interseção. Não pertence, tá? Até porque você pode ter o G como sendo vazio. É um exercício que tem nas notas de aula. Qual que é o filtro que você tem quando você faz isso? Mas não vem ao caso. Antes de ir para a prova, o enunciado está claro, estou indo rápido demais, querem que eu volte alguma coisa? Depois disso já vou dar um exemplo, mas tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, prova, essa parte aqui é ok, eu prefiro fazer pela contrapositiva, ela fica mais fácil pela contrapositiva, as duas. Se o vazio pertence ao G para cima, é porque... eu acho que é assim. Deixa eu só... Se você não pertence a G... É isso. É agora. Se o vazio pertence a G, então todo subconjunto... aqui tinha uma setinha que é para tirar. Se o vazio pertence a G, então todo subconjunto de X está no G para cima, porque todo subconjunto de X contém o vazio. Então, negar isso chega na negação disso. Mas se eu nego isso, ou seja, se o G para cima é o conjunto das partes, então, em particular, o vazio contém alguém que pertence ao G. A única coisa que o vazio pode conter é o próprio vazio. Então, sai disso aqui. Porque o G para cima é o conjunto das coisas que contém membros de G. Então,
o vazio estando aqui, o vazio precisa conter alguém do G. A única possibilidade é conter o vazio. Então, essa equivalência aqui ficou provada verbalmente, oralmente só. Agora, se G é filtro próprio... Não. Vamos usar física. Se G para cima é filtro próprio, então, de fato, o vazio não pertence. Então, essa parte segue por 1. Né? Porque filtro próprio é isso aqui acontecer. Tá? E se G e H pertencem à família G, então, em particular, eles pertencem à família G para cima. G para cima é a gente está assumindo que ele é um filtro próprio. Então, isso aqui tem que ser fechado por interseção. Se isso aqui é fechado por interseção, e ele tem esses dois caras, logo, G inter H pertence a G para cima. Mas se G inter H pertence a G setinha para cima, então tem que existir alguém no G que o G inter H contém. Tá? Agora, reciprocamente, né? Tem alguma posição que se eu escrever ele não vai fazer esse barulhinho, mas eu não encontro. Reciprocamente, se vale essa condição de que sempre que eu pego dois caras tem um terceiro contido nele, se vale a condição, e você pega A, B pertencentes a G para cima, então você tem um G dentro desse A, um H dentro desse B, que pertencem ao G, mas vai ter um terceiro cara, um Izinho contido na interseção desses dois, mas esse I vai estar contido na interseção do A e B. Então, A inter B também pertence. E esse cara é por construção fechado para cima. Portanto, essa coisa é um filtro. Essas reticências são um convite de exercício. Complete a demonstração. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos ver um exemplo bem legal agora. O filtro induzido por uma sequência. Um filtro bem legal. Então, assim, no texto, se vocês derem uma olhada lá, tem outras coisas como noção de subbase, de filtro, coisas assim que eu não vou entrar aqui para não tomar muito tempo. Mas aí vocês podem olhar lá e qualquer coisa discutir, perguntar alguma coisa eventualmente. Mas eu vou dar esse exemplo, dar um outro já eu quero ver se eu consigo chegar na definição, nos axiomas de espaço topológico hoje, usando isso. Mas então só nomenclatura, definição, diremos que G é pré-filtro se, quando você fizer G para cima, for filtro próprio. Então, em outras palavras, dizer que vale isso aqui. Então, um pré-filtro é um cara que, uma família de subconjuntos que não contém o vazio como elemento, e para quaisquer dois caras, a interseção desses dois caras contém um terceiro. Não pode não ser, mas contém alguém. Então,
Se ela for assim forte, que ela é fechada por interseção finita, ótimo, melhor ainda. Mas se não for, e tiver pelo menos isso, já basta. Tá? A ideia é que fechou para... Ele é filtro a menos de fechar para cima, pré-filtro. Tá? Então, só para deixar vocês curiosos, tem uma coisa que às vezes quando vocês vão estudar a compacidade, chama propriedade da interseção finita. A coisa que a gente chama de subbase de filtro são as coisas que têm propriedade de interseção finita. O que é uma família que tem a propriedade de interseção finita? É uma família que é um pré-filtro a menos de você fechar por interseções. Tipo, não é verdade que sempre tem um cara lá dentro. Tipo, não necessariamente tem um cara contido dentro da interseção de quaisquer dois. Mas a interseção de quaisquer caras finitos lá dentro é não vazia. Então, se você fecha por interseções finitas, vai satisfazer isso aqui. Então, a menos de você fechar por interseções finitas, é um pré-filtro. Então, é um passo a mais para você fazer. A gente vai precisar entrar nisso por enquanto. Se precisar, eu defino em aula. Mas, então, exemplo... Seja... Xn uma sequência em R. Considere essa família estranha aqui, H, dos caras da forma Xm, M maior ou igual que N, conforme N varia nos naturais. No texto, eu já avisei, mas no texto eu uso ômega para os naturais, porque eu tenho um passado conjuntista. Mas N e ômega é a mesma coisa para a gente, tá? Então, isso aqui é um pré-filtro. Na verdade, esse cara é fechado por interseções finitas. Ele é um pré-filtro muito bom. Ele é um pré-filtro que tem essa condição aqui que a gente gosta. Porque se você pega Xm com M maior ou igual que N0 e Xm com M maior ou igual que N1, se você pega esses dois caras aqui dentro, que é o rabo da sequência, né, o rabo a partir do termo N, então quando você pegar a interseção naturais, quaisquer, porque a princípio eu estou pegando... tá. O N sendo zero. O N sendo zero em Tá, pode ser assim, pronto. NK, pronto. M maior ou igual que o Nzinho, M maior ou igual que K, então quando a gente fizer XM, quando a gente intercepta esses dois rapazes, isso aqui dá outro rabo. Dá justamente... Não o outro, dá um desses dois, na verdade. É M maior ou igual que o máximo entre N e K. Então, quaisquer dois rabos que você intercepta da sequência ainda dá um rabo da sequência. Então, em particular, logo, essa coisa aqui, H para cima, igual ao conjunto de todos os A's contidos em R, tal que existe um N natural, tal que o rabo da sequência, a partir deste N, está contido em A, é um filtro próprio. Tudo bem? É um exemplo um pouco abstrato de filtro. O próximo filtro que eu vou colocar, ele tem bem mais caras de filtro. Vai ser um filtro de vizinhanças, vai ser um filtro
de vizinhança de um ponto. Mas apesar da terminologia, eu ainda não falei de topologia. 11h34, tá bom. Então, exemplo. Seja V0. Não, eu vou chamar de I0 a coleção desses caras aqui. Menos epsilon, epsilon maior que 0. E como eu usei epsilon é porque é número real. Então, certo? Então, isso aqui I0 é um pré-filtro. Visto no conjunto dos números reais. Esse cara aqui também faltou falar, mas o x que a gente está considerando aqui é R também. Mesma coisa, né? Eu peguei intervalos centrados, isso aqui dá para convencer vocês com um desenho. O outro também dava, mas eu tenho um intervalo aqui centrado em 0 de raio epsilon, tenho outro intervalo de raio delta, se eu intercepto, eu ainda vou ter um intervalo de raio o menor entre epsilon e delta. Então, isso é um pré-filtro ainda, tá? Então, é um pré-filtro em R. V0 igual o filtro gerado por isso é chamado de filtro de vizinhanças. Filtro de vizinhanças de 0. Esse nome vai fazer sentido um dia. Muito em breve. Porque a rigor a gente não sabe o que é topologia. Os axiomas de topologia vão chegar daqui a pouquinho. Eles vão aparecer com filtros de modo muitíssimo natural. Por conta... Quem já viu isso não vai se assustar. Quem não viu vai achar curioso. Pergunta: o que acontece se esse filtro de vizinhanças aqui estiver contido no filtro do exemplo anterior? O que acontece se um filtro contém o outro? Eu estou usando o filtro desse exemplo e esse H é o filtro desse exemplo. O que significa dizer que esse filtro contém... que a sequência converge. Exatamente. Usando filtros eu estou conseguindo capturar uma noção de convergência. Então, enxergou? Sim? Tá, mas como ele saiu, eu vou escrever. Que eu não sei, não tem como ele ter enxergado, já que nem aqui ele está. Então, veja que para isso aqui acontecer, todo V que pertence a V0 deve pertencer ao H fechado para cima. Você pode passar por aqui, não tem problema. Tá, tudo bem. Então, ó, só para recapitular que é importante, esse é um divisor de águas. Você estava aqui quando eu falei que esse cara é filtro? Estava aqui quando eu falei que esse cara era filtro? É o filtro de vizinhança. Ó. Pego os intervalos
abertos centrados em zero, eles são um pré-filtro, porque a interseção vai ser, então esse é um filtro. Aí chegou a pergunta de o que acontece se esse filtro aqui, de vizinhanças, está contido no filtro H dos rabos da sequência. Essa foi a pergunta. A resposta é que essa inclusão traduz de um jeito muito abstrato e bem geral que a sequência xn converge para o zero. E a gente vai ver por quê, que aqui a princípio significa que todo cara que está no V0 tem que pertencer ao H para cima. Só que em particular, para todo epsilon maior que zero, eu não preciso pegar os caras que contêm intervalos. Eu posso pegar um próprio intervalo. Um intervalo aqui, ele pertence ao V0. Em particular, para qualquer epsilon zero que eu pego, esse cara precisa pertencer ao H para cima. Só que dizer que esse cara pertence ao H para cima significa afirmar que este infeliz é um desses infelizes. Então tem um rabo de sequência dentro dele. Então, logo existe N, tal que Xm com M maior ou igual que N está contido nesse intervalo. Mas isto é dizer, a menos de linguagem, a gente escreveu o quê? Para todo epsilon, existe um N, tal que se M é maior ou igual que N, então módulo de Xm é menor que epsilon. A gente disse que a sequência converge para zero. Vale a recíproca. Se é verdade que a sequência converge, então você consegue mostrar que todo cara dessa forma contém um rabo de sequência. Então todo cara dessa forma está aqui. Mas se esses caras estão aqui dentro, coisas que contêm esses caras também. Então, qualquer cara aqui está aqui dentro. Primeira moral da história é que a gente consegue falar de convergência sem a princípio só usando filtro. Nem falei de topologia aqui. A gente não está usando métrica, não está usando... Eu só defini uns dois filtros espertos e essa inclusão traduziu uma convergência que usa a noção de métrica. Então... Uma pergunta que vai chegar só sobre contexto, porque você fala da convergência, geralmente você não precisa fazer de métrica, né? Média, medida. Sim, que a gente vai, a segunda parte do curso a gente vai chegar nisso. A convergência ela é capturada por filtro no sentido que você consegue definir o que é convergir usando filtros, mas ela não é capturada por filtros no sentido do que eu vou usar aqui, que é o sentido pré-topológico. Para cada ponto fixo um filtro centrado, que é meio que uma introdução ao espaço de convergência. A convergência em medida nem pré-topológica ela é. A gente vai ver isso mais para frente. A gente vai entrar nisso. A gente vai ver espaço de convergência. A única coisa da ementa que eu não vou falar é de topologia nebulosa. Que eu acho que é fuzzy, né? Eu não vou falar desse. Eu nunca tinha visto, dei uma olhada e era bem técnico e muito parecido com topologia sem pontos, que eu já vou falar. Então, a nebulosa é basicamente um caso particular. Então ótimo. Então ótimo. Então ótimo. É que... Eu vejo desse jeito. Então melhor ainda. Mas, então, só para fazer um desenho do que está acontecendo, e aí eu acho que provavelmente eu vou conseguir acabar antes do meio-dia de novo, ou perto do meio-dia, então, isso é bom. Mas,
Moralmente, ou graficamente, se você quiser pensar. Moralmente, o que está acontecendo é o seguinte. Quando eu tenho... Imagina que eu tenho uma família B, que faz... que quando eu fecho para cima dá um filtro, e eu tenho uma família C, que quando eu fecho para cima dá um outro filtro. E aí supõe que eu tenho F contido em G. A ideia das coisas que estarem dentro de um filtro é que, por exemplo, se eu vou desenhar como quadradinhos as coisas que moram em B e eu vou desenhar como bolinhas as coisas que estão em C, tudo bem? A ideia é que, assim, se isso é um pré-filtro, se eu pego 2 quadradinhos, dentro desse quadradinho, eu ainda vou conseguir um outro quadradinho. Se eu pegar um outro quadradinho, eu ainda vou conseguir um quadradinho aqui, assim. Então, meio que a ideia, o desenho que você faz com o diagrama de Venn já está te dando uma noção de coisas que estão convergindo em algum sentido. Agora, se você olha assim, para o desenho que eu vou fazer, para não ter que desenhar muita coisa a mais, era melhor assim. Mas tudo bem, é a mesma coisa. Agora, se eu tenho o filtro F contido no filtro G, então, em particular, se eu pego os carinhas que moram em B, então, em particular, eles estão no F, mas eles estão no G também. Então, em particular, esse Bzinho pertence a G, mas esse G é gerado por esse C, então existe um C que está dentro do Bzinho. Exato. Então, se eu pego uma bolinha, dentro dessa bolinha tem um quadrado. Você trocou agora? Eu troquei. Então, se eu pego uma bolinha, dentro dessa bolinha tem um quadrado. É que no final, é que eu queria aproveitar esse desenho, mas não vai dar certo. Mas então, vamos fazer assim. Dentro das bolinhas existem quadrados. Então, sempre que eu pego uma bolinha, dentro dela tem um quadrado. Só que, se eu pegar as bolinhas, de certa forma, elas têm esse mesmo comportamento. Elas vão se aproximando de algum lugar. Agora, se dentro de uma bolinha sempre tem um quadrado e os quadrados se aproximam de algum lugar, as bolinhas também vão junto. Então, bolinhas estão indo para algum lugar, só que quadrados também estão. Bolinha, vamos dar o quadrado dentro, porque o quadrado está dentro, né? Isso. As bolinhas estão indo para um lugar e elas forçam os quadrados a irem. Isso, exatamente. Então, o fato é que o filtro maior, ele vai para onde o filtro menor vai. Sim. Sai daqui, inseto. Não, porque o F é feito pelas bolinhas. As bolinhas estão indo para algum lugar. O G é feito pelos quadrados. Só que dentro de um quadrado tem uma bolinha. E eles estão indo. Então, as bolinhas vão sanduichando esses quadrados e meio que obrigam eles a ir para o mesmo lugar. Que é o que aconteceu aqui. Esse cara está indo para o zero. Esse aqui, em algum sentido, também vai. Então, é uma coisa informal, mas a moral da história é que meio que a inclusão inverte um pouco a ordem de quem manda. O cara que está contido aqui, o filtro menor dita a convergência. Tudo bem? Então vamos fazer uma suposição agora. Então suponha, aí agora a topologia vai aparecer. Então suponha que para todo
Xzinho pertencente a xão, sejam fixados filtros Vx centrados em x. Isso aqui é só um jeito de dizer que x pertence a V para todo V que pertence a Vx. Tipo esse cara aqui, o zero pertence a todo mundo que pertence ao V0. Porque todo mundo que pertence ao V0 contém algum intervalo assim, esses intervalos contêm o zero. São filtros centrados num ponto. Então, para cada ponto, eu vou fixar um filtro. Tudo bem? Fixei um filtro. Esse X eu peguei um conjunto e para cada ponto no conjunto fixei um filtro. para cada ponto do filtro. Isso. Vx para cada x. Então, a coisa aqui é que a gente pode definir o seguinte: pode-se definir convergência de filtro, a gente pode definir assim. A gente vai dizer que F, um filtro F, em X converge para Xzinho se o filtro do Xzinho que eu fixei está contido no F. A gente está imitando o que a gente fez aqui. Quando que um filtro vai convergir para um ponto? Quando ele contiver o filtro que eu fixei para aquele ponto. O problema dessa definição é que eu estou deixando os filtros soltos. Como que é o filtro num ponto? Não sei, é um filtro todo louco. E ali? É um filtro todo louco. Pode ser que eles não conversem muito bem uns com os outros. Mas a ideia é assim, cada Vx diz quem são as vizinhanças de x. E poderia acontecer a situação de que, por exemplo, o xzinho está aqui e esse cara aqui é uma vizinhança dele, porque pertence ao Vx. Só que poderia acontecer de ter um y aqui, pertencente a esse mesmo V, mas este V não ser uma vizinhança deste y, porque poderia acontecer de que esse V não pertencesse a esse y. Poderia acontecer isso. E aí você ia ter filtros meio que incompatíveis. Um filtro diz que um cara é vizinhança de alguém, e outro diz que esse mesmo cara não é vizinhança de outro. Isso poderia ficar uma coisa meio ruim, e de fato ela fica um pouco complicada, mas você pode tentar corrigir isso e considerar a seguinte família. Considere T, a letra é proposital, considere T a família dos subconjuntos de X com a seguinte propriedade: para todo X que pertence a A pertence ao filtro de vizinhanças de X. Eu vou pegar os A's que são vizinhanças de todos os seus pontos. Todos os filtros de todos os pontos do X concordam que quando eu pego um xzinho no A, esse A é de fato uma vizinhança. É isso que está sendo dito aqui. Tudo bem? Teorema vai ser de todos os seus elementos, exatamente. De acordo com os filtros que a gente fixou. Teorema
T tem as seguintes propriedades. Primeira, tanto o vazio quanto X pertencem a T. Segunda propriedade, se A e B pertencem a T, então a interseção pertence. Terceira propriedade, se você tiver uma família de subconjuntos contida em T, todo mundo satisfazendo isso aqui, então a união pertence a T. Para quem já sabe o nome disso, isso é uma topologia. Então, se você fixa filtros para serem filtros de vizinhanças em cima de pontos, deixa solto, mas você pega só aqueles subconjuntos que são vizinhanças, existe uma concordância global de que eles são vizinhanças, essas coisas são os abertos. Formam uma topologia, que são os axiomas de topologia. Então, em cursos usuais de topologia, você começa definindo espaço métrico, define o que é ser aberto, com bolas abertas, e chega na definição de topologia. Aqui eu usei filtros, mas eu cheguei na definição de topologia do mesmo jeito, tá? Tem uma outra condição também, que é colocar aqui, além disso, se o filtro... Vamos fazer assim, chamando de TX a coleção dos caras que contém os caras contidos em X, não, os caras que pertencem à topologia, isso, tais que o Xzinho pertence ao A. Seria o pré-filtro dos abertos que contém o X. Se eu chamo dessa forma, e eu tiver, como fala, Vx contido num filtro F, então Tx também está contido no filtro F. Em outras palavras, coisas que convergiam ainda convergem. Essa topologia não joga fora filtros convergentes. Mas esse Tx, em que difere de Tx? O Vx... Bem parecido. Mas o Vx pode ter aqui dentro, podem ter caras que nem todos os filtros concordam que eles são vizinhanças. O Vx? O Vx é uma vizinhança de X? Não, o Vx são esses filtros que a gente tinha fixado desde o começo. São centrados. Esses aqui não são filtros de vizinhança, não. Isso. Que esse aqui tem vizinhanças generalizadas. Vizinhanças que a princípio não são definidas por uma topologia. São os filtros que eu fixei. Tá, que no final das contas o que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. O Tx, mesmo quando eu fizer o filtro gerado por ele vai estar contido em Vx. Não, todo elemento de T... É o contrário. Todo elemento de T está em Vx, por definição. Porque A tem que estar em Vx. Todo elemento de Tx está em Vx. Pega um elemento de Tx. Pega um elemento de Tx. Então, ok. X está em A e A está em Vx. Por definição de estar em Tx, A está em T, porque A está em Vx. Sim, não, mas o que você estava... Sim, essa inclusão aqui vale. O que eu falo é que a outra... a outra que pode não valer. Pode ter...
TX não é O TX não é filtro, mas mesmo se eu fechar para cima, pode acontecer de ser diferente. Pode acontecer. Tipo, por que acontece? Esses filtros aqui, embora eu tenha chamado filtros de vizinhança, eles são só filtros. E eles podem ser incompatíveis nesse sentido aqui. Pode ser que eu tenha um ponto, tipo, aqui está o VX, tem um cara que pertence ao VX, é a vizinhança dele. Mas pode ter um Y que pertence a esse cara, mas esse V não pertence ao VY. E é justamente quando você vai definir topologia via filtros de vizinhanças, você pede que esse tipo de coisa não aconteça. Que ela seja compatível nessa mudança de coordenada. Exato. Então, isso aqui corrige isso. Então, isso aqui está falando que se alguma coisa convergia segundo essa definição, ela vai continuar convergindo no sentido topológico. Eu não estrago a convergência se eu decido trabalhar com topologia. Pode acontecer de eu ganhar novos filtros convergentes. Se eu não quiser ganhar convergência, se eu não quiser ganhar novos filtros convergentes, aí talvez seja o caso de estudar espaços de convergência, não topologia. Mas aí isso é a segunda parte do curso. Tá? Mas aí é isso. Deixo como exercício para vocês provarem isso aqui ou eu provo aqui agora? Porque também está feito no texto. Aí agora vai dar fome de vocês. Meio-dia cravado. A gente prova, é só uma musculação de teoria dos conjuntos. Definições e coisas do tipo, vocês que sabem. Quem quer ir almoçar, quem não quer ir almoçar, eu estou de boa, fica a critério de vocês. O cérebro não derreteu ainda? Está acompanhável? Então vamos fazer, tudo bem. Priscila deve estar mexendo com ajuste, então nem ia adiantar, eu não ia conseguir almoçar agora. Então, demonstração. Demonstração, item a item, vamos lá. Primeiro, vazio pertence a T por vacuidade. Por vacuidade. Porque para ele não pertencer, isso aqui teria que ser falso para o vazio. Mas não existe ninguém que pertence ao vazio que alguma coisa aconteça. Adoro essas provas. Agora, X pertence a T porque, de fato, cada um desses aqui é um filtro. O X sempre pertence aos filtros. Qualquer filtro sempre tem o X. Então, em particular, ele pertence a qualquer Vx. Então, isso aqui foi. Beleza. Eu pego agora dois caras, A e B pertencentes a T. Eu quero mostrar que a interseção pertence a T. Bom, mas para isso eu tenho que pegar um cara arbitrário na interseção. Se não existia, porque é vazio, a gente já viu que esse caso tinha sido resolvido. Se existir, então, para um x que pertence a inter B, a gente tem x tanto em A quanto em B, mas como o A está no T, o A pertence ao Vx. A pertence a Vx, B pertence a Vx, e Vx é um filtro. Então a interseção desses dois caras está lá. A inter B pertence a Vx, beleza? Item 3, união. Então, eu tenho uma família de coisas que está em T, quero mostrar que a união dessas coisas está em T. Então, seja um x que pertence à união desses U's. Para pertencer à união, é porque existe um cara nessa família estranha, tal que o x pertence a esse U. Só que
Esse U, além de estar na família U, é um cara da topologia, entre a topologia, a gente não definiu essa palavra ainda, mas é uma família do T, então esse U pertence a T. Se pertence a T e o X é um elemento do U, é porque porque o filtro de vizinhanças do X em particular concorda que o U está lá dentro. Então U pertence a Vx. Só que U está contido na união de U e Vx é fechado para cima. Filtros são fechados para cima, então a união de U também pertence a Vx. Foi. Então, é um filtro. Agora, para essa parte aqui, se eu chamo essa coisa, e isso aqui acontece, então isso aqui acontece, é suficiente mostrar, na verdade, que isso aqui acontece porque o filtro com a setinha para cima é o menor filtro que contém o Tx. Então, se isso aqui já é um Vx, já é um filtro, então ele vai conter o menor filtro. Mas... Agora vai perguntar que Tx é Tx. Isso, então vamos lá. Finalmente vamos mostrar que Tx está contido em Vx. A única coisa que a gente pode fazer, pega um gara em Tx, seja A pertencente a Tx, então A pertence a T, X pertence a A, então, exato, A pertence a Vx, é um cara qualquer, arbitrário, portanto, o Tx está contido em Vx, o resto segue por conta desse exercício, vou só acabar aqui, mas indicando que segue desse exercício. Ah, sim, mas é porque... esse aqui. Esse aqui já foi. Segue pela transitividade, esse aqui, né? Se um cara contém esse contém o Tx, então esse contém o Tx, tá ótimo. Mas só um exercício... se G é pré-filtro, então G para cima é o menor filtro que contém G. É aquela coisa, essencialmente o que você faz é pega um filtro que contém G e aí você observa que os caras que têm esse formato vão estar contidos nesse filtro. Sim, está no texto, eu fiquei com preguiça de colocar aqui. Sim, isso é até uma coisa mais geral de álgebra universal, né? Tipo, você pega a interseção, você está construindo de cima para baixo, você pega todos que contém, em vez de construir de baixo para cima. Então, uma vez que você tem isso, observação, segue então que esse cara está contido em Vx. Justamente porque o Vx é um filtro que contém o Tx, então se o Tx para cima é o menor filtro que contém, então, em particular, está contido lá dentro. Só para acabar, a definição, espaço topológico, uma topologia é uma família de coisas que tem essas condições. Uma topologia em X é uma família com as propriedades 1, 2 e 3. Uma família de subconjuntos de X com essas coisas. Um espaço... Nossa, eu até abrevei. Uma topologia. Um espaço topológico, um espaço com uma topologia, etc. Tá? Mas aí, bom... Chegamos em topologia. Quarta
eu vou dar uns exemplos de espaço topológico, falar de base e subbase de espaço topológico. Eu vou esquecer um pouco de filtro na quarta. Vai ser mais exemplos canônicos de espaço topológico, função contínua, umas coisas mais ok, assim. Talvez eu faça na quarta e na sexta, porque eu vou passar um montão de exemplo diferente de espaço para vocês. Espaço de espectro, espectro de anel comutativo, né? Mexer um pouco com, talvez, produtório infinito, já fazer umas topologias mais gracinhas assim. Depois que a gente vê essas coisas, esquecendo que filtro existe, deixando de decantar na nossa cabeça um pouco, quando vocês fazem talvez alguns exercícios de filtro que tem lá na lista, aí a gente volta para eles para estudar convergência em espaço topológico, usando filtros e redes. Aí a gente vai mexer com isso, dessa parte a gente vai cair naturalmente em compacidade, vou provar o teorema de Tikhonov para vocês. E aí meio que acaba essa primeira parte. Aí a gente depois vai ver topologia, como construir umas topologias de modo um pouco mais elegante, usando noções de categorias, então topologias iniciais e finais. Aí vai para espaços profinitos, aquelas coisas assim. Mas nisso tudo já foi mais de um mês de história, eu contando para vocês, tá? Mas só para... Então a gente vai esquecer um pouco o filtro semana que vem, depois volta, depois esquece de novo. E aí depois disso, a gente vai para espaço de convergência, que aí vai ser muito filtro. Tá? E eu vou fazer com o espaço de convergência de modo não tão usual, usando tanto filtro quanto redes. Vocês viram, filtros são legais, mas eles não são tão intuitivos para mexer, porque eles são famílias de subconjuntos. Já tem uma abstração a mais. Sequência é uma coisa muito mais pé no chão, são pontinhos. Então, se a gente conseguir substituir sequência por alguma coisa parecida e garantir os mesmos resultados, a gente consegue ter mais intuição e prever resultados, coisas do tipo. Mas é isso. Bora almoçar. Eu não sei se tem dúvida, alguma coisa assim. Eu vou parar de gravar de qualquer forma. 1h12.